Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje, na leitura, nós vamos ver a narração da morte de Saul e Jonatas. A notícia chega até Davi com o seu exército e vão dizer que as tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram. Então Davi tomou as suas próprias vestes e rasgou-as. E todos que estavam com ele fizeram a mesma coisa. Lamentaram-se, choraram e jejuaram. E agora então, o que vai dizer Davi? Um belo discurso de despedida. Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes. Como tombaram os fortes. Então, a sensação que muitas vezes vem diante da morte de alguma pessoa grandiosa. Como é possível que essa pessoa tenha terminado assim? Como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Então, unidos esse pai e esse filho, na vida e na morte. Filha de Israel, chorai sobre Saul. Ele os vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Então, vai recordar a grandeza, a generosidade de Saul. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Então, esta expressão que vai fazer com que Davi diga assim, a experiência de amizade, e quem tem um amigo sabe disso, ela é mais determinante muitas vezes que outras experiências de amor. A palavra de Deus vai dizer que quem encontrou um amigo encontrou o tesouro. A história de Davi e Jonatas é uma bela história de amizade que deve ser recordada, que deve nos falar do valor que é ter amigos em uma sociedade em que a amizade e todas as relações interpessoais entram em crise. Então, como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Davi é um poeta, nós o sabemos, olha o saltério. Então, esse refrão que retorna, como tombaram os fortes. É o sofrimento de alguém nós sabemos das tensões que existiram entre Davi e Saul, mas mesmo assim ele reconhece a grandeza de Saul. Ora, caríssimos, a relação que teve Jonatas com Davi de amizade, ela transparece muito no livro de Samuel. Então nós vemos esse homem que sofre, este homem que nesse momento ele está ali e vai reconhecer a grandeza desses dois e vai demonstrar o grande sofrimento que ele tem por causa da morte do seu amigo Jonatas. Resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Hoje o pedido do salmista é este. Que Deus que não pode ser visto, que ninguém pode ver o seu rosto e permanecer vivo a ser a tradição, então, Senhor, mostre a tua face para que nós sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós que a José apacentais com qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder ao nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. O poder de Deus é o seu amor, não é um poder que destrói, mas é um poder que salva, um poder que vem ao nosso encontro, que acalenta o nosso espírito quando nós estamos abatidos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes o pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Por que essa segunda parte do salmo tão triste na liturgia de hoje? Porque é o autor de grande parte do saltério, Davi, que está sofrendo na primeira leitura com a morte de Saul e de Jonatas. Então, a tradição de Israel faz assim que, a cada vez que se tem uma situação de sofrimento,
o sofrimento, a dor também são atribuídos a Deus, à vontade de Deus. Então, esse sofrimento no qual se encontra Davi é, na primeira leitura, reportado ao Senhor. Nos falta aqui a informação dada pelo Senhor Jesus, de um Deus que não produz o nosso sofrimento. Então, por isso nós precisamos do Novo Testamento para ler o Antigo Testamento e ver que Deus não é o autor do nosso sofrimento, nem nos abandona em meio a ele, mas está conosco, está ao nosso lado. No Evangelho de hoje, nós temos um episódio curioso que une Jesus à dimensão da casa. Já lhe dizia que a casa é o símbolo da igreja por excelência no Novo Testamento, porque os cristãos, a um momento, foram expulsos das sinagogas e se eles, para rezar, tinham que usar as suas casas. Então, depois, já nos Atos dos Apóstolos, nós vemos as celebrações que se fazem nas casas. Então, hoje no Evangelho se diz: Jesus voltou para casa com os seus discípulos. Então, Jesus está ali, no Evangelho de Lucas, se fala até que Jesus tinha uma casa, porque no capítulo 15 vai dizer assim, que ele acolhe os pecadores da sua casa e come com eles. Então, em algum lugar com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Então, que essa multidão que está, que perturba Jesus também, que não o deixa em paz, que quer mais e mais e mais e mais. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Então, eis uma página do Evangelho difícil de compreender. Quem são esses parentes? Esses parentes provavelmente vêm de Nazaré. Então aqui não se está incluindo nem excluindo ninguém, mas se fala que são pessoas próximas, os parentes que se aproximam. E então ali naquela casa eles estão do lado de fora e eles vêm para levar Jesus de volta, porque na verdade os nossos parentes, os nossos familiares, porque nos amam, às vezes até nos impedem de viver a nossa vocação, porque querem nos proteger. É isso que eles fazem com Jesus. Está fora de si, quer dizer, já é uma pessoa que já vimos no Evangelho, já tem os seus inimigos, então eles buscam proteger Jesus, ou talvez querem o Messias somente para si. A motivação não é difícil de entender, mas enfim, que é muito fácil que as pessoas que nos amam querem tanto nos proteger que acabam por não nos permitir de nos doarmos plenamente para o reino de Deus. Ora, caríssimos, este aqui é o texto no Evangelho, então, de Marcos, que é o mais áspero para com esses parentes de Jesus. É a única vez em todo o Evangelho que se cita esta tensão, esta relação. Depois, Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos e irmãs, vão aparecer nos sinóticos, em dois momentos, sempre estando do lado de fora. Jesus em uma casa, Jesus vai dizer assim: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Por que isso? Para Jesus, o vínculo essencial não é aquele de consanguinidade, aquele que era muito importante para o povo de Israel. Jesus rompe com isso. É uma das coisas que em Jesus é novidade. Então Jesus rompe com a consanguinidade para anunciar um vínculo que é mais importante, que é aquele do discipulado. De fato, o termos a mesma fé, o sermos discípulos de Jesus, nos coloca em uma situação de que nós estamos unidos a tal ponto que nós fazemos uma experiência densa de fraternidade. Nós fazemos uma experiência densa de amizade com aquelas pessoas que o Senhor uniu na mesma fé, que participam do mesmo corpo. Mais uma vez, nós rezamos hoje com a oração da coleta, que é aquela dessa semana, que vai dizer assim: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Esta invocação que dá sempre um título de Deus ao início da coleta: Deus eterno e todo-poderoso. Em Deus não tem um tempo. Nós que temos o momento que somos por Ele criados, mas que também o poder de Deus se identifica com o seu amor. É um Deus que ama sempre. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.